o Salmo primeiro, Salmo de número 1, esse Salmo de número 1 não é à toa que ele foi escolhido para ser o primeiro de todos os salmos. Ou seja, existem inúmeros motivos especiais para ele ser o salmo introdutório de todo o livro. Ele começa dizendo, Ashrei Raish, cuja tradução é feliz o homem. Aqui nós vemos a descrição de um homem, um Ish, mas pode se aplicar também a uma mulher, Ishá. Nós vemos que esse homem é feliz, por quê? Porque ele não andou segundo os conselhos dos ímpios. Olha que coisa interessante. No original em hebraico, é andou, não é anda, mas é andou no passado. Então esse homem agora, hoje, ele é feliz porque no passado ele escolheu não andar segundo os conselhos dos ímpios. Ele escolheu também não se deter no caminho dos pecadores, isso mesmo, dos Hataim. E esse homem também hoje é feliz porque ele praticou o terceiro não em sua vida. Ele não se assentou na roda dos escarnecedores. Olha que coisa interessante. A palavra não em hebraico é lo, que é a letra Lamed e a letra Aleph, duas letrinhas. Em português é não, são 3 letras. Muitas vezes nós pensamos que para sermos felizes, precisamos dizer sim para tudo, precisamos ser pessoas, vamos dizer assim, que consentem em tudo, pessoas que não impõem limites para si mesmo e para as outras. Mas o primeiro versículo do primeiro de todos os salmos já nos ensina que devemos praticar o não, pois em apenas um versículo aparece 3 vezes a palavra lo, ou seja, não. Então com isso nós aprendemos que para sermos felizes, nós devemos exercitar o poder da palavra não em nossas vidas. Muitas vezes estamos diante de situações tentadoras em nossas vidas, em que nossa carne fala para nós, faça isso, cometa esse pecado. Então nesses momentos devemos nos lembrar desse primeiro versículo do Salmo 1, em que devemos exercitar o não 3 vezes. Olha que coisa interessante. Então nesses momentos devemos falar não para nossas inclinações carnais, não para os nossos desejos que contrariam as Escrituras. Mas não para por aí. Devemos falar não também para as pessoas que porventura precisam de freio, precisam de um limite, precisam de um basta. Porque amar ao próximo como a si mesmo não é concordar com tudo que as pessoas fazem, pois a Torá nos ensina no Sefer Vaikra que não devemos nos esquivar da responsabilidade de corrigirmos os nossos irmãos. O amar ao próximo como a si mesmo inclui também, de acordo com a perspectiva da Torá, corrigirmos os nossos irmãos quando isso for necessário. Não devemos deixar de corrigir, de exortar o nosso próximo. Vamos prosseguir. O versículo 2 diz algo muito extraordinário. Que em Betorat Yahuá Reftsô. Olha que coisa interessante. Mas na Torá de Yahuá tem o seu completo deleite, o seu completo prazer. Essa palavra hebraica, Reftsô, ela é uma palavra que é muito mais do que prazer, mas é um completo deleite, ou seja, é aquilo que a pessoa esperou o dia inteiro para estar fazendo. Imagina uma criança que espera o dia inteiro para brincar com seu brinquedo. Imagina uma pessoa que está com fome, que esperou o dia inteiro para comer. Imagina alguém que está trabalhando e espera ansiosamente o momento de acabar o seu trabalho e voltar para sua casa. Então, essa palavra reftsô indica um completo deleite, um completo prazer, ou seja, aquilo que a alma da pessoa mais anela. Então ele vem dizendo que ele disse não para 3 propostas indecorosas em sua vida, o salmista, Melech David. Logo no primeiro versículo ele exercita o poder do não na sua vida. E agora ele vem falar de coisas positivas, porque não adianta tirarmos as coisas negativas de nossas vidas e não colocarmos as positivas no lugar delas. Então ele vem dizendo que o seu completo deleite, o seu completo prazer está na Torá de Yahuá. E na sua Torá, que é a instrução amorosa do Criador,
ele medita de dia e de noite, ou seja, muitas vezes estamos no trabalho, muitas vezes estamos ocupados com outras coisas, e talvez você pense, como que eu vou meditar na palavra de Yahuwá dia e noite? Eu não posso ficar lendo o dia inteiro. Esse texto significa que até mesmo enquanto não estivermos lendo, estaremos o quê? Refletindo, analisando, ruminando os textos da Torá em nossas mentes. O terceiro versículo começa com a palavra Verhayá, Vav, Rei, Yud, Rei. Se nós embaralharmos as letras, ou seja, se mudarmos as posições pelo método de permuta, chegaremos à conclusão de que o nome Yahuwá, que é o nome do Criador, do Elohim de Israel, ele aparece aqui. Olha que coisa interessante. Então, na cultura do nosso povo de Israel, sempre que aparece a palavra Verhayá, é um prenúncio de coisas boas, porque o nome do Criador aparece aqui de forma codificada. Verhayá, e será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhas não caem, não secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Olha que coisa interessante. Porque é uma coisa até óbvia, mas para a gente trazer uma reflexão para nossas vidas. Por que uma árvore, como temos aqui inúmeras árvores nesse cenário lindíssimo, tá? Aqui, que é o cenário mais perfeito, que é o que? A natureza que o Criador fez, tá? O Criador quer falar conosco através da natureza. Então vamos lá. Aqui nós vemos que uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam, nunca caem, assim também florescerá tudo que fizer, significa o quê? Que uma árvore que está próximo aos ribeiros de águas, ela nunca vai ter necessidade. O versículo 3 fala de um homem que serve ao Criador, tá? Agora no versículo 4 vai falar de um ímpio, tá? Um rachá, no plural rechaim, ímpios, perversos. Quanto aos ímpios, rechaim, são como feno, a palha que o vento leva, que o vento espalha. Eles não têm peso, eles não têm essência. Então, assim como a palha, como o feno que é levado pelo vento, assim acontece com os ímpios. Eles não se levantarão no julgamento. Olha que coisa triste. Chegará um dia, no versículo 5 diz, eles não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, esses ímpios, depois de terem vivido uma vida que para eles foi boa, foi agradável, em que eles não impuseram limites para si mesmos e para as outras pessoas, no final eles vão ver que há um caminho que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Versículo 5, eles não se levantarão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, vai chegar um dia em que todo ser humano terá que comparecer diante de Yahuwá Elohim para prestar contas acerca de toda a sua vida. E nesse dia, aqueles que abandonaram ao Criador e abandonaram a sua palavra, eles ficarão tão envergonhados que eles não se levantarão no juízo, e nem os pecadores também não conseguirão se levantar na congregação dos justos. Esse último versículo, versículo 6 diz, porque Yahuwá conhece o caminho dos justos, tzadikim, mas o caminho dos ímpios os conduz à ruína, à sua ruína. Olha que coisa interessante. Então nós vemos aqui um contraste tremendo, extraordinário, gigantesco entre o tzadik, o justo, que começou tímido lá no versículo 1. Ele era apenas um ish, um homem, ou você que é mulher, uma ishá, mas com o decorrer do salmo, essa pessoa, que a princípio era apenas um homem, uma mulher, foi se aprofundando no estudo das Escrituras, conhecendo melhor a Yahuwá Elohim, e se tornou um justo, um tzadik. E olha que coisa extraordinária. Chegará um dia em que Yahuwá, o justo juiz, dará a cada um a sua recompensa, o seu galardão, segundo as suas obras. Tudo aquilo que eu e você fazemos em nossas vidas, tá, não passa despercebido aos olhos de Yahuwá Elohim, porque ele conhece o caminho dos justos. Olha que coisa maravilhosa.
Melech David, o rei Davi, no Salmo 139 diz que de longe Yahuá conhecia os seus pensamentos, conhecia o seu sentar e o seu levantar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o adversário e seus anjos. Então, queremos concluir com a seguinte reflexão. Hoje é o dia. As Escrituras dizem: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Yahuá, não endureçais os vossos corações. Se hoje você está ouvindo essa palavra e você ainda não está colocando em prática as instruções do Salmo de número 1, que é um Salmo de Melech David, que você possa, a partir de hoje, se colocar na presença do Criador, pedir perdão a Ele e pedir forças, sabedoria, coragem, para que você consiga colocar tudo isso em prática e, ao final de sua vida, você ouça dele a expressão: vinde, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilha com outras pessoas para que, assim como você, elas possam ser abençoadas e que elas venham conhecer as Escrituras no seu original em hebraico e conhecer também o Mashiach Yahushua, que é o autor e o consumador da nossa emuná. Shalom, shalom.